3R Investimentos. Thomas, muito obrigada pela sua presença aqui na BMC News. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, bom dia, né? Boa tarde não, bom dia. Como é que você está? Bom dia, tudo ótimo. Tomás, estamos aqui, né, trazendo um panorama, claro, das notícias. Hoje tivemos IPCA, das notícias do dia, mas eu queria abordar aqui com você, já começando, porque eu lembro que a sua última passagem aqui na BMC News, inclusive, né, chamou bastante atenção para algumas falas que você trouxe. Acho que você falou ali que recentemente o Brasil pode, né, traz aí uma visão de que o país pode ou deve empobrecer ao longo do tempo, olhando num horizonte mais longo, diante dos primeiros 6 meses dessa conjuntura como um toda que a gente teve ali da nossa política brasileira. Eu queria entender se, na sua visão, a gente sabe, né? A gente ainda tem aí uma discussão à frente pela reforma tributária, foi aprovada na Câmara, deve ter ainda algumas alterações acontecerem dentro do Senado. Tivemos também a aprovação do arcabouço fiscal. Mudou alguma coisa, alguma percepção? Essas aprovações mudaram a visão de vocês em relação ao nosso cenário? Ou você acredita que realmente o Brasil deve ir se desenhando com o mesmo cenário que você trouxe para a gente há um mês atrás? Não, sendo bem sincero, não mudou muita coisa, não. Acho que quando a gente conversou, o arcabouço tinha sido já aprovado, né? Ele foi para o Senado fez algumas modificações. E a nossa visão, essa visão nossa, é basicamente pela como é a matriz macroeconômica proposta por esse governo, né? Uma matriz de maior presença do Estado, mais benefícios, é uma matriz que vai muito para um lado mais ineficiente da economia, menos participação do setor privado. O equilíbrio fiscal vai vir via arrecadação, então você vai tributar mais ou vai ter que tirar esse dinheiro de alguém, né? Assim, de empresas que poderiam estar fazendo investimento. Então, mas uma coisa que pouca gente fala, né? A gente esqueceu da questão fiscal as últimas 2, 3 semanas, porque a inflação cedeu, os juros caiu, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser entregue esse número fiscal que o Ministério indica lá, né? Outro dia um advogado que a gente escutou aí falou uma coisa interessante. Você não vê as empresas se preparando para pagar esses 50, 100 bi de imposto aí. Ninguém se mexe e isso vai ter que sair de algum lugar, né? Então, e a hora que sai desse lugar, essas empresas vão, provavelmente, se elas tiverem que pagar isso de imposto, elas vão deixar de fazer alguma coisa, fazer investimento, fazer outras coisas. Então, não mudou. Acho que a reforma fiscal, desculpa, tributária, ela vai no sentido que parece bom. Tem muito detalhe ainda, muita coisa para acontecer, muita definição, a gente não sabe a alíquota, quer dizer, tem uma série de coisas. Ela tem alguns princípios, que é o tributar no destino, o não cumulação, né, que são excelentes, não tem dúvida disso. E ela vai começar a valer a partir de 26, vai ter uma transição longuíssima, vai na direção correta, sim. Ainda falta bastante detalhe. Acho que assim, o Brasil, e acho que uma coisa que também que o Brasil tem uma capacidade, às vezes, de aprovar boas leis. Nossa dificuldade é sempre implementar, né? Implementar da maneira correta. Então, eu acho que o mercado é natural, o mercado de ações se empolga e antecipa coisas, e o mercado tem acho que o mercado tá de lado ou sofrendo há bastante tempo, então tem uma vontade de estar mais otimista e de tentar ter um viés mais otimista. Tem sentido, sim, mas não mudou a nossa visão. De novo, não é uma visão, é uma visão de macro, de longo prazo, em que a matriz proposta é uma matriz que não ajuda o país a progredir em termos de renda per capita, esse tipo de coisa. Não é que necessariamente, sim, é ruim, mas não tem nenhum desastre aí pela frente. Lembrando, né, eu lembro também que você trouxe uma visão importante, né, em relação a isso, e você também falou que vocês buscam muito ativos ali que ganham com uma inflação mais alta, com juro real mais baixo, que você citou até ali o setor de construção de rodovias. Queria entender também, né, um pouco mais da sua visão para estes setores especificamente, até porque a gente viu hoje, né, uma inflação no cheio diminuindo, mas ainda ali, olhando um pouco mais nos detalhes, tem ainda uma resistência, uma resiliência
seja para a queda, né, como se aguardava, ou como o mercado esperava, para o setor de serviços. E traz ali, acho que o mercado hoje está reagindo até um pouco mais com esse, talvez, mau humor, vamos dizer assim, com uma expectativa que estava muito grande, ancorada numa queda para a Selic agora, que já começa, acho que, visualizar que não deve ser, talvez, a magnitude que o mercado estava esperando e precificando. Queria entender um pouquinho da sua visão, né, principalmente pegando esse gancho que vocês olham muito para setores que são ali impulsionados com inflação, como que vocês estão olhando para esse indicador de hoje? Boa pergunta. Vamos separar aí só o curto prazo e o longo prazo, né? Acho que como eu me expressei ali, fui pensando muito no longo prazo, né? No Que longo é uma outra prazo. coisa que também a gente acha que o mercado acho que o mercado não vou dizer que não deu a devida relevância, assim, você tem uma mudança acontecendo no Banco Central e para a gente está claro que se não vier um crescimento econômico robusto, forte, com emprego, esse Banco Central vai usar os juros, como já os bancos centrais do governo PT já usaram lá atrás, como meio que o Tombini fez lá atrás, né, levou o juro real para um nível muito baixo. Como a gente tem aqui uma visão mais cética em relação a crescimento, a gente acha que vai cair o juro, mas a economia vai reagir muito devagar, porque você tem um nível de endividamento muito alto, as pessoas, principalmente pessoa física, com nível de endividamento muito alto, e vai demorar bastante para a economia reagir. A gente acha que o Banco Central, ao longo do ano que vem, talvez mais para o final, depende um pouco como é que for a mudança de poder lá dentro, ele vai trazer esse juro real para um patamar bem baixo. Então, a visão nossa de juro real baixo e inflação mais alta é bem mais médio e longo prazo, porque a hora que ele botar esse juro real baixo, ele vai estar artificialmente, vamos dizer assim, ele vai estar plantando uma semente de inflação lá na frente, que é o ciclo do Trombini lá, né? O Trombini trouxe se eu não me engano, perto de 13, 14 para 7 na marra, né? Você teve um juro real ali que estava em 1,5, 2, e deu no que deu, né? A inflação foi embora e aí depois tivemos que buscar a inflação lá em cima. Então a gente acha que tem uma chance de se repetir, não temos certeza, mas é uma chance. Então aquela minha opinião foi muito pensando nisso. Olhando para frente, a gente acha que tem uma assimetria, sim, para ter um banco central que o americano chama de dovish, né, o mais bonzinho, que traz o juro real artificialmente para baixo, ou artificialmente eu quero dizer mais do que deveria, o juro vai cair, tem que cair, porque a inflação está baixa mesmo, está certo cair, não é que não é, mas ele vai forçar um pouco essa barra para baixo, e aí você vai acabar semeando uma inflação lá na frente. Isso é a visão estrutural de longo prazo. No curto prazo, tem uma coisa que é real: a inflação surpreendeu para baixo. Acho que tem fatores recorrentes e fatores talvez não tão recorrentes, né? Ó, teve um negócio automóvel esse mês, tem alguns fatores aí que acabam saindo ao longo do tempo, mas ela está melhor e o juro vai cair. Então, e tem que cair, tá certo. Aí não tem, no curto prazo está certíssimo. Quais setores que você Não sei se ficou enxerga, né? claro. Pensando ainda, ficou sim, ficou sim. Quais setores vocês enxergam ali, de repente, né, que possam se beneficiar diante desse cenário, olhando para o longo prazo, médio a longo prazo, de repente? E esses, assim, setores, para a gente, assim, setores que têm uma receita resiliente, que estão num ciclo de receita razoável para bom, ou tem algum tipo de proteção contra a inflação, e ganham com juro real mais baixo, eu dei o exemplo de concessão por isso. Concessão são normalmente empresas bem alavancadas, então tem bastante dívida, muito dessa dívida está indexada à Selic, então a hora que a Selic cai, ele ganha, e a gente vê o salário de receita bom, porque as pessoas estão viajando mais de carro e menos de avião, porque estão com menos renda, a tarifa de pedágio é indexada à inflação. Então, esse é um setor, é um exemplo só, óbvio, mas é bem anedótico para a gente. Tudo, e aí voltando um pouco, você comentou rápido, tudo que se beneficia esse empobrecimento, de novo, não é que o Brasil vai ficar, não vai virar Venezuela, não vai virar Argentina rápido, não é isso. Mas devagarzinho vai ficando um pouco mais pobre, vamos dizer assim. Todos os setores que capturam essa receita, essas pessoas que descem para consumir, dei o exemplo isso, de novo, concessão de estrada, porque as pessoas viajam um pouquinho menos de avião, um pouquinho mais de carro. Então, e que teoricamente tem alguma alavancagem a Selic, que dívida, são setores que a gente tende a olhar com, vamos dizer assim, olhar com carinho aí para frente.
Inclusive, né, pegando aqui um outro gancho, o setor de varejo que a gente viu aí, né, e foi muito, e é impactado, um setor bastante impactado também com juros mais altos, começa a criar-se uma expectativa com essa redução de juros que possa ser um setor beneficiado. Eu lembro também que você falou ali que o setor de varejo, né, na sua análise no closing aqui, foi um setor muito que tomou decisões erradas, né? Ali ficou ali focado às Isso. vezes só na logística ou em determinados pontos e não aproveitou, de repente, para uma inovação, né, de fazer algo diferente, todos acabaram indo no mesmo movimento. Você continua, né, olhando para esse setor, eu queria até que você apontasse, na sua visão, quais seriam ali os erros, né, que esse setor acabou cometendo, o que pode, né, na verdade, trazer agora, porque está uma expectativa, de repente, do setor, está descontado, vai diminuir juros, pode ser que seja um setor que se recupere. Indo um pouco na sua linha de raciocínio, tivemos erros ali que não foram só especificamente por conta, acho que da taxa de juros que ele estaria descontado, né? Isso, você tá com a memória ótima, lembrou tudo que eu falei muito bem. Excelente. Não, exatamente isso, acho que assim, o setor de varejo, a hora que você olha a gente olha a notícia do juro cair, muita gente olha a primeira coisa, olha varejo, olha construtora, né, incorporadora, são setores que teoricamente são sim beneficiados. E aí o que eu comentei lá, que continua valendo, não mudou nada, o problema do varejo, assim, muitas empresas erraram, investiram na mesma coisa, gastaram dinheiro mal gasto. Então, você teve várias empresas que levantaram capital nos últimos 2, 3, 4 anos e compraram outras empresas a preço muito caro. Todo mundo investiu em logística, entregar em 2 horas em casa, entregar no mesmo dia em casa. O problema é que todo mundo fez a mesma coisa e entregar no mesmo dia em casa não é diferencial nenhum, você não consegue cobrar por aquilo. E você fez o investimento. Então, você fez um investimento que você não consegue gerar o retorno nele, porque todo mundo fez a mesma coisa. Então, e aí acho que tem um dado importante, assim, várias dessas empresas estão com a estrutura de capital errada, e aí não adianta, assim, o juro vai cair, eu brinco aqui, uma maneira de dizer, algumas talvez saiam das cordas, né, o cara tá lá nas cordas apanhando, vai sair, mas não quer dizer que o negócio vai virar viável, assim, e várias dessas empresas, como o juro vai cair lentamente, agosto começa a cair 25, tem gente que acha que é 50, não interessa, vai acabar o ano a 12, 12,5, aí no ano que vem alguma hora chega a 10, talvez 9,5, mas é um processo lento, não é um processo rápido. Essas empresas ao longo desse tempo vão estar perdendo dinheiro. Várias a gente olha, perderam no primeiro trimestre muito dinheiro, vão perder no segundo trimestre muito dinheiro, vão perder no terceiro trimestre bastante dinheiro, talvez um pouquinho menos. Elas estão sofrendo muito na demanda, a demanda está muito fraca. Então, é o que eu quero dizer, assim, elas continuam cavando, né, a gente brinca, estão cada vez entrando num buraco mais fundo, e aí lá na frente o juro vai ajudar, beleza, mas é lá segundo tri, terceiro tri do ano que vem que o juro vai estar num nível realmente um pouco mais razoável. Então, a gente acha zero óbvio, a leitura de que ou investir em empresa de varejo porque o juro está caindo. Óbvio que eu estou generalizando, tem gente que não cometeu tantos erros, e que talvez esteja num bom momento e consiga pegar essa volta e a queda do juro, mas de maneira geral a gente não acha óbvio, e aí acho que é o ponto importante, a demanda está fraca, as pessoas estão muito endividadas ainda, as pessoas físicas, a hora que você olha mês a mês os dados do Banco Central de inadimplência pessoa física, ele só piora, continua piorando, você não tem uma reversão clara disso. Essa reversão depende muito do mercado de trabalho, a gente tem bastante dúvida aqui se o mercado de trabalho vai melhorar ou não vai melhorar esse ano, apesar do juro cair, porque tem muita empresa se ajustando, muito setor se ajustando, reduzindo o pessoal para ficar mais eficiente, então não é óbvio que esse mercado de trabalho melhora agora esse ano. Então, não, de novo, não é óbvio varejo. E incorporadora não é a mesma coisa, mas não está muito fora disso, assim. Você tem muita oferta nos mesmos lugares, a velocidade de venda caiu bastante, o preço do imóvel subiu muito nos últimos anos, com o custo do financiamento explodindo, subindo muito, essa conta não fecha, vai ser difícil para esse comprador conseguir pagar esse financiamento no preço do imóvel, então tem que digerir um pouco esse ciclo de alta de juros que ainda não foi digerido nos imóveis, então para a gente também não é óbvio o investimento lá, os papéis subiram muito, a gente, de novo, a gente entende, foi uma posição vendida muito grande nossa ao longo de vários anos, a gente zerou, praticamente zerou essa posição no final do ano passado, meio que achava que já tinha ido muito, e a hora você olha, tem uns papéis que dobraram no ano, e não faz muito sentido na nossa leitura, porque vão ter 1 ou 2 anos ainda muito difíceis.
Vamos lá. Thomas, prazer falar contigo, Alex aqui. Estava acompanhando aqui Doutor as Alex, suas falas. Tudo bom? É o seguinte, eu queria trazer mais um tudo. viés de alocação, né, em relação à Bolsa em geral. Sei que você acompanha um pouco o setor imobiliário. E muitas das perguntas, inclusive, que chegam aqui para a gente e também durante o nosso dia a dia, em relação às empresas de construção civil, né? Ou seja, as empresas, diversas delas, né, subiram entre 50%, algumas mais de 200%. E a gente começa a olhar nesse sentido. Isso. Será que ainda tem um ímpeto? Claro que depende de cada atuação, né? Empresa de baixa renda não tem tanta essa sensibilidade, né? Mas, por outro lado, quando a gente olha um fator específico, claro que esse fator específico não é a resposta de todas as perguntas, mas é um dos indicadores, né? Que olha muito ali o price book, né? Mas ainda está valendo 0,5, 0,6, se ir para 1, ainda tem mais 50% de upside. Enfim, a pressão de custo não é a mesma que tinha no passado. O que você coloca aí na conjuntura geral aí de construção civil, de toda essa reprecificação teve aí dessas empresas do setor, viu? Não, o que eu faço, eu olho o setor imobiliário a 2005, 2006, né? Eu era analista de sell side, fui fazer o IPO de Gafisa ali no final de 2005 para começo de 2006, faz um tempinho, já faz quase 20 anos. Eu diria, a gente, a gente trabalhou vendido do final de 2019 até o final do ano passado. Foi uma posição muito grande nossa, por muito tempo. A gente zerou essa posição, ou quase zerou, na verdade, sobrou uma empresa só que a gente ainda achava que tinha esse título estar vendido, que subiu também, a gente perdeu dinheiro esse ano com ela. Olhando hoje a tela aqui, os preços, assim, eu acho que tem coisa que pouquíssimas coisas que dá para ficar comprado, que acho que ainda está barato, mas tem mais coisa que eu tenho vontade de ficar vendido, tá? Por quê? Porque eu acho isso, vão ser 2 anos difíceis, os preços estão errados, o preço de imóvel está errado, ele andou muito, não caiu e o custo de financiamento explodiu, a condição de financiamento para o comprador piorou muito, a renda não evoluiu no preço, longe de evoluir na mesma velocidade que o preço evoluiu. Então, para mim, essa conta é estrutural, assim, ela não fecha. A renda não foi, o preço foi e o financiamento explodiu. Essa conta o que vai acontecer? Provavelmente, você vai ter preço parado, não sei se cai nominalmente. Então, é verdade sim que a pressão de custo é menor, é bem menor, que é uma ótima notícia, mas vai ser muito difícil passar mesmo essa pressão de custo para preço, tá? E aí também todo mundo fazendo um produto, na nossa leitura, bastante parecido, todo mundo aqui em São Paulo, eu vi aquela crise do distrato lá de trás, né? Aquela crise do distrato foi horrível, mas você tem as empresas esparramadas pelo Brasil, muita gente diversificou, né? Então a Cirela estava aqui, estava no Rio, estava na Bahia, um exemplo, né? Hoje está todo mundo muito em São Paulo, um ou outro tem um pouquinho de coisa no Rio. A gente olha aqui em São Paulo o mercado e fala, não sei se vai caber tudo isso, se eles vão conseguir digerir esse estoque todo, tá? Então, e acho que assim, eu não tenho convicção, acho que o juro vai, acho não, o juro vai cair sim, tá dado que ele vai cair, mas eu não sei se o cenário macro vai ser tão bom assim. A gente, de novo, é um jeito da casa que a gente tem uma visão um pouco mais cética aí com o cenário macro, acho que vai melhorar, vai dar uma, o juro vai dar, a queda do juro vai dar uma sensação melhor, um respiro, que é o que nós estamos vendo agora, mas a renda, o emprego, essas coisas não vão evoluir, vão evoluir muito menos. Então, e aí esse setor é bem exposto a isso, né? Então, de novo, acho que tem coisa sim que está meio valor patrimonial que você falou. E a gente tem coisa comprada hoje. Tem, acho que um papel que a gente está comprado no setor, que a gente acha isso, tá meio book, até menos. A empresa vai gerar caixa porque está entregando vários projetos que não entregou nos últimos anos, construiu muita coisa. A empresa está com um mix de produto que a gente acha mais preparado para esse cenário difícil, está com uma visão muito cautelosa, muito mais cética do que na crise passada, então cortou muito o lançamento, está muito mais cautelosa. E a gente fala, putz, aqui tem uma simetria que parece positiva, dá para ficar comprado, mas a hora que eu olho o resto, não me parece óbvio, porque eu, de novo, eu acho que o juro vai ajudar, dá uma sensação, que se chama de gostosa, né? Respira, mas para ele chegar na ponta vai demorar muito. Os bancos, acho que um detalhe importante nesse setor, os bancos consumiram muito
assim, o dinheiro poupança acabou e eles foram lá no dinheiro pra tesouraria, dinheiro do CDI, vamos dizer assim. Então eles continuaram fazendo crédito, apertaram muito a régua, né, diminuíram a quantidade, o percentual do imóvel que eles financiam e consumiram dinheiro do CDI meio que no prejuízo. Então você vê bancos de varejo grande que estão tendo um prejuízo num pedacinho do dinheiro que eles estão emprestando. A aposta deles é o que? A Selic vai cair, esse é um produto que eu retenho cliente por 30 anos, tem sentido. Ótimo, só que eu acho que ele vai demorar para ele abrir essa torneira, facilitar o crédito, reduzir o custo. Então é uma transição, não é uma transição rápida que a gente viu em outros momentos. Eu já vi, e de novo, eu já tive super comprado no setor já. A gente não tem um viés aqui para estar comprado ou vendido, pelo contrário, eu acho que a transição é longa, então não me parece óbvio, não. Ô, Tomás, Mas legal Alex, a desculpa, sua... só para Ah, sim, Não, só para terminar, a fica à gente sabe que o vontade. mercado, vários momentos de curto prazo, contraria a gente, tá? Então a Sim, gente brinca aqui na 3R, nós não estamos aqui para provar a tese para estar certo, nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Então a gente mesmo reduziu, saiu um pouco da frente, deixa o mercado subir, cara. Eu não vou ficar aqui tentando falar. Eu te passei bem a nossa visão estrutural de médio e longo prazo. exato. E queria trazer por outro lado também um ponto de vista financeiro, né, do setor financeiro, que tem um pouco a ver em relação a crédito, estava comentando aí, né? Agora, olhando a temporada de resultados, a gente consegue tirar um pouco da proxy em relação dessa carteira de home equity, enfim, até mesmo sessão de crédito, nós temos visto aí uma inadimplência muito alta, né, enfim, disponibilidade de renda. Isso também pode ser uma preocupação ambos os setores, né? Ou seja, claro que tem muita parte de consumo, enfim, parte financeira muito além disso, mas também indo mais para a parte financeira agora dessa pergunta, né, Thomas? Total, nada a ver, eu brinco, eu gosto de falar nada a ver, tudo a ver, né? Mas hoje a Mitre divulgou o pré-operacional dela, pegando um gancho no que você falou. Sim, Ó, você viu o nível de extrato, exato. 50 milhões de extrato sobre 200 e... Puxa, um número altíssimo, quase 20% da venda dela, é muita coisa. De novo, eu acho assim, as empresas claramente chegaram melhor que na crise passada. Aquela crise do distrato que a gente teve ali foi um negócio assustador, a lei era, obviamente, muito a favor do comprador. Então, o cenário é melhor, não tenho dúvida disso. Eu só, assim, a sensação nossa, infelizmente, tá, adoraria ganhar comprado agora, mas é que não é, puta, sai comprando, os papéis subiram, puta, parabéns para quem comprou, ganhou dinheiro, ótimo, tá? A gente não tá aqui olhando o estrutural. De novo, você vai ter 2 anos ainda difíceis, o juro cair ajuda um pouco, mas o crédito vai demorar muito para melhorar para o comprador. E a minha sensação principal, o preço do imóvel está errado. E aí, não, mas a reposição, putz, mas o preço do imóvel vis-à-vis a renda do comprador e o custo do crédito, eles não se conversam. Não tem como o preço continuar subindo com a renda não evoluindo e o crédito ficando muito mais caro. Isso aí vai vir para preço, mais dia menos dia. Provavelmente vai ser o quê? O preço do imóvel vai ficar parado 2, 3 anos, caindo um pouquinho em alguns lugares, e teve uma mini euforia ali ao longo do Covid, então, não, tá saindo a 50 mil metros, 40 mil metros, nossa, isso vai passar e esse preço vai ajustar. E aí, isso não é um cenário bom para a incorporadora, é um cenário mais difícil, é isso. Boa. Tomás, bom dia para você. Felipe Nascimento falando agora. Eu queria entrar um pouquinho mais no setor financeiro, né? Que eu também sei que vocês olham com bastante cuidado esse setor e principalmente nesse cenário que a gente está passando. Juro mais alto, inadimplência, um cenário econômico um pouco mais desafiador. A gente viu no primeiro trimestre resultados de bancos sendo impactados também por conta da questão de Americanas. Queria saber como que está a sua percepção, né? A gente vai começar agora uma temporada de resultado, existe bastante expectativa justamente para saber como que vai o setor bancário, até mesmo para ter uma proxy ali de como que vai toda a parte da economia, né? Com a questão de financiamentos, a questão de empréstimos e crédito, enfim. A gente viu alguns bancos tendo mais impactos do que outros, mas eu queria saber como que está a sua percepção, principalmente porque você fala bastante de longo prazo, né? Esses tropeços ou esses soluços que a gente viu em algumas empresas do setor se podem acabar sendo um pouquinho mais resilientes do que o esperado. Obrigado. Até o Alex, desculpa, Alex. O Alex perguntou um pouco, acho que eu no final voltei para as construtoras, acabei não falando muito. Você foi para lá. Eu acabei. Eu acho assim, os bancos
vem se ajustando a um cenário mais difícil, claramente. Uns fizeram o dever de casa ou acertaram tudo antes. Então, você pega o Itaú entrou muito bem nesse ciclo e muito bem posicionado, com crédito, arrumou rápido, né? O crédito que ele estava fazendo para o não cliente, ele cortou muito rápido, ele fez, o Itaú claramente se destacou, o BTG é um caso diferente, continua muito bem, e acho que o Bradesco foi o destaque negativo, porque pisou muito no crédito do meio para o final da pandemia e tem uma inadimplência muito alta. Então, acho que, de novo, caso a caso, o que a gente sente os grandes bancos estão bem posicionados, têm balanço muito sólido, um negócio muito diversificado, então eles estão passando e vão passar por isso relativamente bem. Acho que o Bradesco foi o único destaque que a hora que você olha o retorno sobre o patrimônio caiu muito, mas não entramos ainda num ponto de virada muito claro, e aí de novo eu volto para o crédito pessoa física, né? O crédito pessoa física, o nível de endividamento pessoa física é uma coisa que preocupa muito a gente, ele é muito alto. As pessoas você vê as pesquisas aí, os dados, né? Não é só pesquisa, é dado, né? 3, 4, 5 cartões, então pedalando de um cartão para o outro lá, paga num, deve no outro, então como você não tem muita renda melhorando, né? Você teve um pouco de emprego, mas acho que o emprego de renda mais baixa que evoluiu bastante ao longo do ano passado. Se essa renda e de novo o emprego não melhorar bastante, o que para a gente não é claro, apesar da queda de juros. Outro dia teve o dia lá, o Investor Day do Itaú, e o CEO usou uma frase perfeita, né? Ele falou, tem um caroço para engolir ainda, né? E estava dizendo disso, assim, ó, esse problema do crédito não passou, não está para trás ainda, ele tem que ser digerido pelo sistema, e de novo, o Itaú está super bem posicionado no relativo nisso aí, então o que a gente sente é que a virada para um ciclo positivo ainda vai demorar um pouquinho. O juro cair ajuda, mas mesmo esse juro caindo, ele demora para chegar no consumidor, né? O consumidor normalmente é crédito pré-fixado, pessoa física, né? Boa parte é pré-fixado, então ela demora para chegar. Então, resumindo, acho que assim, o crédito pessoa física continua piorando, corporativo. Acho que você teve alguns eventos, talvez tenha mais alguma coisa, mas não tem um destaque, uma preocupação estrutural. Acho que as empresas estão razoavelmente bem, então o juro cair vai ajudar todo mundo, não tem dúvida que vai ajudar todo mundo, mas ele começa a cair em agosto, então é uma queda lenta que ainda nem começou. E aí o nosso ponto é isso, acho que a virada em termos de melhora, de inadimplência, uma virada mais clara, ela não chegou. Nessa transição, tem uma coisa importante, como os bancos estão mais restritivos em crédito, a Receita vai sofrer, porque como ele está dando menos crédito e claramente saindo dos créditos mais arriscados, que são os créditos que geram mais receita, isso aí... Então, você tem, de novo, não é muito diferente, mas a situação é melhor do que as construtoras, mas você tem uma transição para acontecer nos próximos tris, que não é uma transição que vai trazer muita surpresa positiva, acho que vai ficar o lucro trimestre contra trimestre meio estável, talvez crescendo um pouquinho, não é ruim, mas você não tem uma melhora clara acontecendo. Provavelmente ao longo do ano que vem, vai juro mais baixo, a gente deve ver sim, aí sim, uma melhora um pouco mais consistente. Perfeito. Thomas, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade. Volte sempre. Um abraço para você. Obrigado a vocês e obrigado aí aos ouvintes, aos telespectadores que escutaram a gente. Maravilha, obrigado, volte sempre. Um abraço para o Thomas Awad, CIO da 3R Investimentos, aqui conosco.